Recentemente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma declaração sobre uma real ameaça da raça alienígena Anunnaki. E você sabia que, segundo os sumérios, a raça Anunnaki foram os criadores dos seres humanos? Ficou curioso? É sobre exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou contar para vocês a história dos Anunnaki, a raça que possivelmente pode ter criado os seres humanos. E se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida e solta o play. Antes de ir direto para os Anunnaki, eu vou contar para vocês um pouco sobre os Sumérios. Os Sumérios, para quem não sabe, são considerados como a civilização mais antiga do planeta Terra, e eles viveram entre o ano 3500 e 500 a.C. Os Sumérios são considerados a civilização mais antiga porque a partir deles veio o aperfeiçoamento de técnicas de agricultura, de arte e de domesticação de animais para o consumo e auxílio no trabalho. Além de tudo isso, existem muitos mistérios que sondam essa antiga civilização, principalmente pelo fato deles terem inventado a forma de escrita. E esta forma de escrita é conhecida como cuneiforme. Para realizar este ato, essa escrita no caso, eles usavam uma cunha e uma pedra de argila, uma tábua de argila, assim como você preferir, para poder gravar pictogramas e algumas formas ali. E eu particularmente acho essa história incrível, porque hoje tudo tão evoluído, a forma com que nos comunicamos, temos agora o celular aí, já temos câmeras há algum tempo, televisão, e os caras saber como que tudo isso começou é magnífico, de verdade mesmo. Apesar da escrita cuneiforme ter sido inventada há muito tempo, mais ou menos no ano de 3200 a.C., ela só foi descoberta no ano de 1849, quando alguns historiadores encontraram 14 tábuas com esta forma de escrita. Daí então, começou a surgir um dos maiores mistérios da humanidade. O historiador e linguista Zecharia Sitchin estudou essas tábuas por 30 anos e acabou publicando tudo que ele conseguiu traduzir numa série de livros chamada de As Crônicas da Terra. De acordo com as traduções de Sitchin, as tábuas contavam a história de uma raça chamada de Anunnaki, e essa palavra significa aqueles que desceram do céu. De acordo com os sumérios, esses seres teriam vindo para a Terra para poder explorar o ouro e acabaram criando seres humanos para serem os seus escravos. Vamos lá conhecer um pouco dessa história? História do planeta Terra. Segundo as tábuas encontradas, o planeta Terra teria sido criado após uma colisão cósmica de dois astros, sendo um deles Tiamat, no caso o planeta Terra que vivemos hoje, e o outro astro sendo a Lua de um planeta chamado de Nibiru, conhecido hoje pela NASA como Planeta X. Essa colisão hoje em dia é considerado como uma teoria plausível que pode explicar como a nossa Lua foi parar lá onde está e também como o cinturão de asteroides, que está localizado entre Marte e Júpiter, foi parar lá no seu cantinho, E essa teoria diz que depois dessa colisão foi criada uma enorme quantidade de poeira aí que se alastrou pelo sistema solar. De acordo com os sumérios, o planeta Nibiru, que estava ali quase que envolvido nessa treta aí da colisão, era o lar dos Anunnaki. E depois da colisão, ele teve a sua rota alterada, passando a dar uma volta completa no Sol a cada 3.600 anos. Por isso que é conhecido aí como Planeta X, que não dá pra ver porque provavelmente ele esteja muito longe, fora do nosso alcance de visão aí. O que eu acho meio estranho, porque a gente tem uns telescópios aí super potentes que alcançam distâncias enormes. Depois de ter a sua órbita alterada, os Anunnaki entraram em uma crise absurda. E para eles, de acordo com os sumérios, eles precisavam do ouro para a sua sobrevivência. Daí então, quando eles se aproximaram novamente do planeta Terra, eles acabaram pousando aqui para poder extrair o nosso ouro. E depois de uma rebelião dos seus escravos, eles tiveram que criar os seres humanos geneticamente modificados para poder serem seus novos escravos. E aí, vamos conhecer aí essa história agora? Os Anunnaki e os seres humanos. Segundo os sumérios, o governante do planeta Nibiru era chamado de Anu, e essa palavra pode significar Senhor das Alturas. De acordo com a história, Anu tinha dois filhos, um deles chamado Enki e o outro chamado Enlil. E o primeiro a pousar no planeta Terra foi Enki. E assim que ele chegou aqui no planeta, ele estabeleceu, no caso, uma estação de mineração. Enki, de acordo com a história, não teria vindo sozinho,
e trouxe também consigo, né? Eu ia falar com você não. Ele trouxe consigo uma raça conhecida como Igigi ou Igigi, e essa raça eram, no caso, seus escravos. Depois de muito tempo minerando ouro e servindo aos Anunnakis como escravo, os Igigi acabaram se rebelando e acreditaram que poderiam vencer os seus senhores em uma guerra. Lembrando que esses senhores, mano, eram tipo imortais, né? Cada 3.600 anos eles dariam uma volta aqui no sistema solar e ainda estavam vivos ainda. Então, não sei o que deu na cabeça desses escravos aí. Deve ser meio habitolado aí da mente. Eles acabaram se rebelando e causaram uma guerra acreditando que poderiam vencer. E adivinha só? Eles não podiam. Daí então, a sua raça foi praticamente quase toda eliminada, deixando assim os Anunnakis sem escravos. Basicamente isso. Anu, o governante de Nibiru, acabou sabendo dessa história e ordenou que seu filho Enki, o primeiro filho ainda, tá? Não é no segundo ainda vai chegar. Ordenou que seu filho Enki criasse uma nova raça geneticamente modificada para poder servir de escravo. E adivinha só, ele acabou criando os seres humanos. A criação do ser humano, no caso do Homo sapiens, veio do experimento genético que Enki fez com um primata que ele teria encontrado aqui no planeta Terra, junto com a sua raça. E ele mesclou as duas raças, fazendo um híbrido que eles acabaram tomando como escravo. E esse primeiro ser, esse primeiro híbrido que foi criado, foi chamado de Adamo, que pode ser traduzido como Adão. Depois de ter criado esse ser híbrido, no caso Adamo, ele viu que ele era estéril e não poderia se reproduzir, e eles iam precisar de muitos mais escravos. Daí então, Enki começou a modificar o seu DNA até conseguir uma raça que pudesse reproduzir. E aí veio a segunda linhagem dos híbridos. Daí, os Homo sapiens começaram a se reproduzir muito rápido e encheram o planeta Terra de forma absurda. E encheram tanto que os Anunnaki não precisavam mais de tantos escravos e acabaram expulsando eles dos campos de mineração. Depois de serem expulsos dos campos de mineração, os seres humanos começaram a se povoar na Terra muito rapidamente. E o processo evolutivo acabou fazendo efeito, deixando as mulheres assim um pouco mais bonitas, e chamaram a atenção dos senhores Anunnakis lá, dos governantes topzão. E aí eles começaram a ter um relacionamento proibido. E a partir desse relacionamento proibido, começou a surgir uma terceira raça híbrida, conhecida como Nephilims. De acordo com as tábuas, quando os Nephilims começaram a surgir, já teria se passado muito tempo desde que Nibiru teria passado próximo ao planeta Terra, e ele estava se aproximando novamente. Daí então, na história, entra o segundo filho de Anu, no caso o Enlil, e ele ficou sabendo da criação de seu irmão e ficou super furioso com o relacionamento proibido que os Anunnaki estavam tendo com seus escravos. E ele acabou fazendo com que acontecesse uma catástrofe muito grande aqui no planeta Terra, que seria conhecido como o Grande Dilúvio. Diferente de seu irmão, Enki não queria que a sua criação fosse totalmente destruída, e então ele designou que um homem chamado de Ziusudra, que em hebraico pode ser traduzido como Noé, construísse uma arca e colocasse algumas espécies de animais junto com ele. Gente, eu sei que essa história é parecida com a da Bíblia, e até mesmo eu já falei aqui em um vídeo no canal sobre a história do dilúvio, que foi contada por diversas outras civilizações, não só a contada na Bíblia. Então, tudo aponta que um dilúvio realmente aconteceu. Eu, particularmente, tenho a minha crença, cada um acredita naquilo que quer, e eu estou aqui contando apenas uma história. E vamos continuar aí para não entrar em muitas questões. Segundo os Sumérios, durante o Grande Dilúvio, os Anunnaki estavam observando tudo, a catástrofe, lá do céu com as suas naves. E eles viram ali o planeta Terra sendo dizimado, os Nephilims, os escravos, no caso, que seriam os seres humanos, e eles ficaram em paz, né? No caso, quem queria que fosse destruído, diferente de Enki, né, que já tinha designado lá Ziusudra, e eles voltaram todos para o planeta Nibiru, fazendo assim depois somente mais uma volta aqui para o planeta Terra. Vamos lá saber dessa história? Última passagem dos Anunnaki no planeta Terra. Depois de toda a catástrofe, os Anunnaki retornaram mais uma vez para o planeta Terra depois de toda aquela volta de 3.600 anos. E eles viriam com o propósito de repovoar o planeta Terra com uma raça que eles considerariam perfeita. E quando eles chegaram aqui, eles se surpreenderam com seres que já estavam habitando o planeta e que já eram evoluídos.
E depois de terem se surpreendido, eles acabaram construindo monumentos alinhados às estrelas e transmitindo conhecimento para que aquele povo não se esquecesse da existência dos Anunnaki. Gente, isso certamente é só uma história contada ao longo dos anos, né? Isso aí mano, não sei também, né? O presidente lá da Rússia, Vladimir Putin, recentemente fez uma declaração sobre os Anunnaki. Então, o que você acha? Vamos continuar aí. Provas da história dos Anunnaki. Uma das evidências que aponta que essa história pode ser realmente verdade é que nas tábuas estava uma informação sobre uma localização de um dos laboratórios da onde Enki fez os seus experimentos genéticos que acabou criando a raça humana. E por coincidência ou não, este local foi o local onde foi encontrado o fóssil humano mais antigo. Velho, certo, até aí é assustador. Mas tem algumas provas ainda, vamos lá. Uma outra evidência dessa história toda é que recentemente foi descoberto um ouro conhecido como ouro monoatômico. E este ouro, ele foi descoberto que tem propriedades antigravitacionais. E pode ter sido este tipo de ouro que os Anunnaki vieram buscar aqui no planeta Terra. E assim, apesar de ser recentemente descoberto, pesquisas, estudos apontam que ele é muito, mas muito antigo mesmo aqui no planeta Terra. E aí, você acha que pode ter sido isso que os Anunnaki vieram buscar aqui para poder manter a sua existência? Será que eles estão por aí até hoje? Será que o planeta X é realmente real? Realmente real? Top. Mas vamos continuar que tem mais uma que eu já falei nesse vídeo e já comentei em um outro vídeo anterior também, que é sobre Vladimir Putin ter falado sobre a existência dos Anunnaki. Bora lá? Segundo o presidente Vladimir Putin, existe uma classificação de ameaças reais contra a Rússia e entre elas estão inclusos os Anunnakis, Nibiru, Israel e uma guerra com os Estados Unidos. Velho, os caras priorizaram assim em ameaça os Anunnaki e Nibiru. E tipo assim, os caras são um país gigantesco com poder bélico enorme. E assim, de acordo com os russos lá, o presidente Vladimir Putin se envolveu em uma guerra mortal contra os Anunnaki, que durou 6 anos. Tipo assim, mortal, não sei pra quem, porque nós tá vivo. Os Anunnaki eu não sei, né? E mesmo assim, depois dessa guerra, os Anunnaki ameaçaram escravizar não só a Rússia, mas o planeta inteiro. Essa história pode ser baboseira? O que você acha? Eu, particularmente, não sei. Eu não sei o que dizer, eu fiquei surpreso com o que eu tava lendo sobre os Anunnaki. É uma história magnífica. As traduções de Zecharia Sitchin são, tipo assim, top demais. Eu sei lá se tem como ler os livros, eu gostaria de ler. Mas é isso, basicamente isso. Gente, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.